Finalmente tivemos o segundo episódio da terceira temporada de Demon Slayer, e para nossa surpresa a gente teve vários cortes nesse segundo episódio em comparação com o capítulo adaptado do mangá. Então se preparem que hoje eu vou mostrar para vocês todas as diferenças entre o anime e o mangá de Kimetsu. E aí galera, beleza? Sete aqui. No vídeo de hoje eu não vou deixar passar nada. Em cada um dos cortes e diferenças desse segundo episódio pro mangá, eu vou mostrar cada um deles na cara de vocês. Será que esses cortes eram realmente necessários? Vamos entender tudo isso junto. E não deixem de participar do desafio dos comentários de hoje. Eu quero que vocês comentem com a hashtag corte e me digam aí se vocês ficaram chateados ou não com esses cortes que a gente teve durante esse segundo episódio. E muito obrigado também a todos os membros pelo apoio absurdo no canal, e se você aí também quer ter o seu nome na tabela, não perde tempo e clica no botão seja membro aqui embaixo. Bora de uma vez conferir todas essas mudanças. Bom pessoal, diferente do primeiro episódio que era um especial de 45 minutos, dessa vez nós temos um episódio padrão de 20 minutinhos, então a gente vai ter menos coisas para comparar. Nesse segundo episódio tivemos 3 capítulos do mangá sendo adaptados, do 102 ao 104. Primeiro de tudo a gente começa com uma ceninha de início de EP que a gente tem o Tanjiro observando o Tokito discutindo com o Kotetsu. Foi assim que terminou o primeiro episódio do anime. E de início, comparando com o mangá, essas cenas são extremamente parecidas. As falas, o local, tudinho. Porém existe sim uma diferença sutil que muita gente não percebeu. No anime o Tanjiro tá olhando a todo momento pra eles, e quando o Tokito dá um golpe no pescoço do Kotetsu, ele percebe de primeira e vai até lá. Enquanto no mangá é um pouquinho diferente as coisas. A gente vê o Tanjiro ali meio que decidindo ir embora porque ele não queria ficar bisbilhotando no assunto dos outros. Tanto que a gente vê ele virado de costas pra eles. Só que quando ele escuta um som do golpe do Tokito, ele volta pra lá imediatamente. O resto da cena do Tanjiro segurando o Tokito pelo pulso e depois levando uma pancada no estômago, tudo isso é muito fiel ao mangá. Tudo bem parecido. Inclusive a parte que o Tokito sente a energia da Nezuko vindo de dentro da caixa nas costas do Tanjiro. Todo esse momento, incluindo o tapa, é extremamente fiel. Depois disso, o Tanjiro ele recupera o Kotetsu das mãos do Tokito, fazendo ele ficar ali segurando só a roupinha dele, e isso é absurdamente idêntico ao quadro do mangá quando a gente compara os dois. A Ufotable não tá de brincadeira. Porém, pouquíssimo depois disso a gente tem uma das primeiras mudanças na adaptação, porque como eu disse no vídeo passado pra vocês, eles inverteram a ordem da aparição do boneco do Yorichi Type Zero. Ou seja, enquanto no mangá o Kotetsu tá falando que não vai entregar a chave de jeito nenhum e nessa cena não tem boneco nenhum aparecendo, no anime nós temos eles de frente pro boneco e até olhando pra ele enquanto o Kotetsu tá bravo reclamando com o Hashira da névoa. Então tá aí mais uma das diferenças do mangá pro anime. Depois disso, durante o discurso do Tokito pro Kotetsu, tudo é muito fiel, então não tem nada pra eu comentar sobre esse momento. E eu não poderia deixar de comparar o momento incrível do tapa do Tanjiro na mão do Moichiro, cara. É muito engraçado, é extremamente fiel também. Todo o discurso do Tanjiro dando um sermão no Moichiro é igualzinho. Instantes depois a gente também percebe o Haganezuka espionando eles no fundo, atrás de uma árvore, e isso também é igualzinho ao mangá. A única coisa diferente é que quando o Tanjiro é derrubado pelo Tokito, no anime ele leva o golpe, cai no chão, e a última coisa que ele vê ali quando tudo tá ficando um borrão preto é o Tokito na frente dele. Enquanto no mangá, quando ele tá caindo, ele também vê o Haganezuka por um breve momentinho atrás de uma árvore. Então tá aí outra alteração que eles decidiram fazer. Depois disso, quando o Tanjiro acorda, ele já pergunta pro Kotetsu sobre o Sr. Haganezuka, se ele realmente estava ali, e tudo é muito comicamente parecido. Quando o Kotetsu começa a explicar sobre o boneco mecânico, nós temos mais uma das mudanças do anime pro mangá. Temos toda a explicação dos ancestrais do Kotetsu, enquanto o Tanjiro fica com aquela cara de bobo icônica no mangá, que foi uma pena eles não terem colocado no anime também. Mas no anime existe um detalhe que enquanto rola essa explicação sobre o boneco, aparece ali no fundo o caixão do boneco, junto com a escrita boneco mecânico Yorichi tipo 0, logo em cima da caixa. É um detalhezinho extra que não tem no mangá, afinal de contas, onde é que eles iam guardar esse boneco se não fosse numa caixa? Ele ia estar todo podre se ele não tivesse um lugar pra ficar guardadinho. A próxima diferença notável que a gente tem é no quadrinho do mangá da luta do Tokito contra o boneco do Yorichi. Enquanto no mangá a gente tem apenas um painel mostrando esse momento, com vários desenhos de uma trocação de golpes bem tensa, no anime a gente teve uma pequena cena de mais ou menos 10 segundos deles se enfrentando, com alguns takes em câmera lenta e vários ajustes de câmera. Isso deu um toquezinho bacana pra cena, até porque, pô, só tinha um quadrinho no mangá pra ser adaptado, então eu acho até que 10 segundos de cena é até que bem justo. Depois disso, quando o Kotetsu ele começa a explicar mais sobre o
boneco enquanto eles estão observando a luta de treino do Tokito. O que rola ali no anime é bem igual ao mangá, incluindo quando o Tanjiro começa a se perguntar da onde que ele lembra do rosto desse boneco. E instantes depois, quando o Tangerina começa a observar melhor o Muichiro em combate, a gente tem ele aparecendo lutando meio que em câmera lenta, enquanto o Tanjiro fala com o Kotetsu. E no mangá, esse quadrinho do Tokito aparecendo lutando é bem simples, mas no anime eles fizeram esse momento em câmera lenta, mostrando ele desviando dos golpes do boneco. E eu aposto que vocês queriam ver as diferenças do corvo fêmea do Tokito, né? Bom, do mangá pro anime a gente tem zero diferença. Ela é uma fanboy absurda nos dois modelos. Os momentos dela mordendo o Tanjiro enquanto ele tenta se lembrar de onde que ele lembra do rosto do boneco, tudo isso é igualzinho. O anime adaptou essa parte perfeitamente também. E a parte que o corvo começa a duvidar do Tanjiro e fazer ele se questionar se ele realmente conhece aquele cara, mano, é igualzinho tudo. O mangá, anime, não tem como, tá muito bom. E depois que a gente chega na parte que o Kotetsu começa a explicar sobre as memórias, a gente também tem um detalhezinho extra. Durante a explicação no mangá, a gente tem uma cena rápida de um ferreiro forjando uma espada, enquanto no anime isso não é mostrado. Em seguida disso tudo, no momento que o Muichiro quebra uns pedaços do rosto do boneco, as cenas do anime pro mangá idênticas, não tem como. Ficou um belo take no anime também. O que vocês acharam da adaptação até agora, pessoal? Já comenta aí se você prefere o mangá ou se você tá gostando de como tá no anime. Depois disso tudo, meio que a gente já passou da metade do episódio no anime. Em seguida disso, a gente vê o Tanjiro indo na busca pelo Kotetsu porque ele ficou chateado por conta do boneco e saiu correndo dali. A cena toda do Tanjiro procurando por ele até eles se encontrarem com o Tanjiro escalando uma árvore sem fazer barulho nenhum é tudo muito parecido. Tá de verdade impecável toda essa cena. Porém, não achem que a gente não teve mais nenhum corte, tá? A gente teve sim. E esse corte, de verdade, eu vou ser sincero, eu fiquei um pouco chateado. Durante o discurso do Tanjiro pendurado na árvore, no mangá, a gente vê os corvos do Tanjiro e do Tokito discutindo, enquanto o Tanjiro tá ali fazendo seu discurso pro Kotetsu. Porém, infelizmente, eles tiraram esse momento do anime. E, sinceramente, eu não sei o porquê, porque é muito engraçado no mangá essa interação dos corvinhos. Mas o resto da cena toda é igualzinho ao mangá. Depois que eles saem dali e encontram com o Tokito no caminho de volta, também temos cenas completamente fiéis à obra original. Porém, no momento que o Tokito mostra a espada que ele pegou do boneco, aí sim a gente tem mais uma leve diferença que muitos não perceberam. Enquanto no anime a gente vê o Muichiro segurando a espada pela lâmina, no mangá a espada tá com a sua bainha preta cobrindo toda a lâmina. Não que isso mude muita coisa, mas de fato, comparando, é meio estranho ver ele segurando a espada daquela forma no anime. Ainda nessa cena a gente tem outro detalhe pequeno, que é quando o Tokito joga sua velha espada na cabeça do Tanjiro. Caraca, mano, o Tangerina tá sofrendo nesse episódio. Enquanto no mangá a gente vê ele refletindo sobre a situação com uma das mãos na testa, no anime a gente vê ele fazendo isso também, só que segurando a espada meio que apoiada ali no seu ombro direito. E claro que o momento do corvo sacaneando o Tanjiro, dando aquela encarada com nojo, também foi perfeitamente adaptado. Depois disso tudo, o Tanjiro vai atrás do Kotetsu novamente e ele tá lá de frente pro boneco na chuva, tristaço. Toda essa cena deles tentando ligar o boneco novamente é idêntica ao mangá. Eles girando a chave, as engrenagens do boneco se mexendo e ele entrando na pose de combate. Inclusive o último momento do Kotetsu ordenando pro Tanjiro se tornar mais forte que o desgraçado do Tokito é muito bom tanto no mangá quanto no anime. Depois que a gente chega nessa parte final do episódio, a gente tem uma pequena inversão de cenas. Vamos lá que eu vou explicar. Diferente do mangá, que começa com a cena do Tanjiro passando um sufoco danado pro boneco e saindo rolando por aí, no mangá a gente tem o Kotetsu ensinando xingamentos pro Tanjiro. Essa cena dele xingando no anime só acontece segundos depois. Quando a gente compara o mangá e o anime, é tudo muito parecido, só teve uma inversão de cenas mesmo. Depois, quando o Tanjiro volta pro combate contra o boneco, ele acaba levando outra pancada e tudo é muito igual, cara. Todas as porradas que o Tanjiro leva nesse episódio são idênticas. E o momento da explicação gigantesca do Kotetsu pro Tanjiro também é absurdamente parecido. O rosto do Tanjiro surtando, além do Kotetsu sem conseguir parar de falar, é tudo muito igual. Porém agora, meus amigos, nós temos a maior diferença do mangá pro segundo episódio dessa terceira temporada. No anime, depois do Tanjiro ter surtado com o Kotetsu, ele já volta em seguida pro combate. Só que no mangá a gente tem toda uma sequência de explicações sobre o porquê que o Kotetsu é boca suja. A gente também vê um pouquinho do boneco do Yorichi ainda quando ele tava inteiraço, sem nenhum estrago. E temos até um easter egg do Gyu Tomioka sorrindo enquanto come uma refeição num dos quadrinhos do mangá. E não acaba por aí. No mangá também é mostrado toda uma explicação de como que funciona a programação do boneco, como que os movimentos dele podem sim ser alterados, e como de acordo com cada espadachim o treino pode ser desenvolvido de uma forma diferente. Basicamente também é explicado que o Tokito só perdeu tempo com o boneco naquele treino, não valeu de nada aquilo porque não estava programado para ser um treino contra o Tokito. Tudo isso foi cortado na adaptação pro anime, sem nenhum motivo
motivo aparente. De verdade, eram muitas informações importantes, galera. Eu não sei por que o estúdio decidiu cortar tudo isso do anime. Não sei se vai aparecer como flashback mais à frente, então fica a dúvida no ar. Antes da gente continuar, não deixa de comentar me dizendo aí o que vocês acham desses cortes. Por que eles fizeram isso na opinião de vocês? Comentem. Quando a gente volta pro treinamento do Tanjiro, o Kotetsu avisa que se não fossem os bastões de madeira, o Tangerina já estaria mortinho da Silva. E essa cena do mangá pro anime não tem nenhuma diferença. Em seguida, quando o Tanjiro aparece com aquela aparência horrível na capa da gaita, tanto no anime quanto no mangá é idêntico. E mais à frente, quando o Tanjiro desmaia finalmente, no anime eles colocaram uma cena dele ficando com os olhos brancos, enquanto no mangá não é desse jeito. Mas durante o momento dele cruzando a ponte, quase partindo pro outro mundo, do anime pro mangá é tudo muito parecido. Talvez apenas uma árvore ali no mangá que não tem no anime. E quando ele finalmente cai na água e começa a afundar, tudo é igualzinho também, até ele pegando lá a pedra brilhante. Depois disso tudo, o Tanjiro recupera a consciência e desbloqueia a sua nova habilidade de conseguir prever os ataques do adversário pelo cheiro. Toda essa sequência seguinte de combate deles do mangá pro anime é absolutamente fiel. Ele prevendo os ataques até chegar no momento que ele acerta o seu primeiro golpe nas pernas do boneco. E quando a gente chega finalmente no momento do Tanjiro podendo comer uma refeição decente para ele poder dar aquela descansada, esse momento do mangá pro anime igualzinho também, zero diferenças. Quando a gente chega pertinho do final do episódio, pessoal, a gente tem uma rápida explicação de como que funciona a habilidade nova do Tanjiro. E do mangá pro anime também não temos nenhuma mudança. E quando a gente chega no momento final do treinamento, no ápice mesmo dessa batalha, quando o Tanjiro tá lutando contra o boneco do Yorichi, ele pula desviando de um corte do boneco. E no ar mesmo ele consegue desviar de outro golpe e finalmente aplicar o seu corte no pescoço ali na cabeça do boneco do Yorichi. Toda essa sequência é idêntica à obra original. Desde o começo da luta até o final do Tanjiro caindo de bunda e gritando, cara, não tem como, mano. O Tangerina se ferrou mais do que qualquer um nesse episódio. E no final a gente ainda tem o boneco do Yorichi quebrando a cabeça e caindo no chão, assim revelando uma espada escondida. E a cena, cara, ó, ficou divina, maravilhosa, igual o mangá. E bom, pessoal, essas foram todas as comparações desse episódio. A gente teve vários cortes, algumas alterações em certas cenas, mudanças de ordem. Então eu tô curioso pra ver a opinião de vocês aí embaixo. Não deixem de comentar o que vocês acharam do episódio e se vocês preferem essa parte da história no mangá ou no anime. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal pra não perderem nada. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!